Olá, tudo bem? Bom, recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou 7 ações diretas de inconstitucionalidade, e eu até fiz um vídeo anterior sobre a decisão. Na verdade, não julgou o mérito, mas julgou a decisão liminar. Decidiu a matéria liminar dessas 7 ADIs, portanto, mera tutela de urgência, quanto à suspensão ou não de dispositivos da medida provisória 927, a primeira das medidas provisórias no contexto da pandemia de coronavírus que flexibilizaram de alguma forma direitos trabalhistas e previdenciários, especialmente direitos trabalhistas. E uma polêmica que está surgindo agora é a forma como foi noticiada pela imprensa essa decisão, porque estão dizendo que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a contaminação por coronavírus, por Covid-19, equipara-se a acidente de trabalho. Bom, foi isso mesmo que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Não, não foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Primeiro, porque não decidiu o mérito dessas ações diretas de inconstitucionalidade. Apenas decidiu a tutela de urgência para suspender em caráter provisório dois dispositivos da medida provisória 927, os artigos 29 e o 31. O 31 trata da atuação meramente orientadora dos fiscais do trabalho, dos auditores fiscais do trabalho. Para nós, esse artigo, para este vídeo, esse artigo não tem relevância. Tá? E o artigo 29, que era o artigo que tratava da contaminação por coronavírus, se seria acidente de trabalho ou não. Vamos lá. O que diz, ou o que dizia, né? O que diz ainda, porque a suspensão da eficácia é temporária. O que diz o artigo 29 da medida provisória 927? Abre aspas. Os casos de contaminação pelo coronavírus, entre parênteses, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal, ou seja, trata de uma matéria probatória. Tá? É possível, segundo esse artigo 29 da medida provisória, reconhecer o nexo de causalidade, a contaminação em razão do trabalho? Sim, desde que o empregado comprove. Qual é o problema desse dispositivo? O que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a matéria? Eu estou no próprio portal do STF, tá? A notícia da quarta-feira, dia 29 de abril de 2020, intitulada STF afasta trechos da MP que flexibiliza regras trabalhistas durante pandemia da Covid-19. Tá? Portal do STF. Voto prevalecente, voto do ministro Alexandre de Moraes. Tá? Vou ler o parágrafo que resume a decisão do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o ministro, notícia do STF, segundo o ministro, o artigo 29, ao prever que casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal, ofende inúmeros trabalhadores de atividades essenciais que continuam expostos ao risco. Ou seja, o problema é a questão probatória, dizer que os empregados são obrigados a comprovar o nexo de causalidade. Em vídeos anteriores que eu tratei da matéria, eu disse que esse dispositivo da medida provisória em si não é um problema, se lido em consonância, né, mediante diálogo das fontes, com o artigo 20 da Lei de Benefícios. O que diz lá o artigo 20, inciso, melhor dizendo, o artigo 20, parágrafo 1º, a linha D da Lei 8213 de 91. Parágrafo 1º. Não são consideradas como doença do trabalho, a linha D, a doença endêmica, como a pandemia de coronavírus, adquirida por segurado, habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Por que essa redação é um pouco melhor que a redação do artigo 29 da medida provisória? Porque deixa claro que, a depender da natureza do trabalho, pode ser reconhecido o nexo de causalidade. E aí se encaixa na fala do ministro Alexandre de Moraes, quando diz que trabalhadores expostos na linha de frente em atividades essenciais correm maior risco de contaminação, porque estão expostos
pelo trabalho na rua, especialmente profissionais da área de saúde, que têm contato diário com pacientes contaminados por Covid-19. Não é que o Supremo Tribunal Federal disse que toda contaminação por coronavírus equivale a acidente de trabalho. O Supremo Tribunal Federal apenas disse que não é possível excluir de plano a natureza laboral, o nexo de causalidade com o trabalho, como fazia a medida provisória. Respeitosamente, eu entendo que não havia necessidade de suspensão da eficácia desse dispositivo, porque, lido em consonância com o artigo da lei de benefícios que eu acabei de ler, ficava claro que, em alguns casos, o nexo de causalidade poderia ser presumido, caso especialmente dos profissionais da área de saúde. Tá? Mas o que o Supremo disse não é que toda e qualquer contaminação equivale a acidente de trabalho. É que, a depender do caso, é possível reconhecer esse nexo de causalidade, o que, em uma leitura meramente gramatical do artigo 29 da medida provisória 927, aparentemente não seria possível, porque não seria possível presumir o nexo de causalidade, ele sempre teria que ser comprovado pelo empregado. Mas em atividades não essenciais, em situações, especialmente em situações que não impliquem risco direto de contaminação, é possível reconhecer o nexo de causalidade? Parece-me que não, e nem foi isso que o Supremo Tribunal Federal disse, porque o contágio é comunitário. Quando se diz contágio comunitário, disse sobre o contágio que é possível em qualquer circunstância e não é possível exatamente delimitar onde e em que circunstância ele ocorreu. Sair na rua já expõe a pessoa a risco. Se não fosse assim, não haveria inúmeras recomendações das autoridades de saúde e vigilância sanitária para a adoção do isolamento social. Então, não há como se delimitar com precisão que foi no trabalho, no contexto do trabalho, que a pessoa se contaminou. É possível apenas presumir que a exposição no trabalho, dadas as circunstâncias, levaram à contaminação. Exemplo clássico, exemplo claro, aquele dos profissionais da área de saúde. Outro exemplo que eu dei em outros vídeos, empregada doméstica que se contaminou porque os seus empregadores tinham coronavírus. E aí foi uma imprudência absurda daqueles empregadores manterem a empregada doméstica trabalhando. E ela foi contaminada, inclusive veio a óbito no Rio de Janeiro. Então, existem essas situações em que é possível presumir que o contágio se deu no ambiente de trabalho, mas, via de regra, não é possível essa presunção. Então, quando a imprensa diz que o STF reconheceu que contaminação por Covid-19 é acidente de trabalho, mais uma vez a imprensa mostrou que não entende muito de direito. Tá? Então, cuidado com a forma como foi divulgada na imprensa. Ok? É isso. Muito obrigado.